Vamos dar continuidade com a resolução do exame da Academia Militar 2018, exame de Física. A questão número 11 diz: dois corpos, A e B, com temperaturas diferentes, sendo a temperatura de A maior que a temperatura de B, são colocados em contacto e isolados de influências externas. Os valores de, opção A, as temperaturas A e B diminuem. Opção B, temperatura A diminui e a temperatura B aumenta. Opção C, temperatura A aumenta e a temperatura B diminui. Opção D, ambas aumentam. Portanto, eu coloquei, trouxe este esquema, que é mais ou menos para analisarmos este problema. Nós temos aqui, o corpo A possuindo maior temperatura e o corpo B possuindo menor temperatura, ambos isolados de influências externas. Conseguimos perceber que quando colocados em contacto, o corpo A tenderá a ceder calor para o corpo B, o que fará com que a temperatura de A baixe. Conseguimos ver aqui que a cor que era avermelhada tende a reduzir, e o corpo com menor temperatura tende a aumentar, porém atingindo-se assim o equilíbrio térmico. Conseguimos perceber que no final ambos possuem a mesma temperatura. Portanto, este processo de cedência de calor fez com que o corpo de maior temperatura diminuísse a sua temperatura e o corpo de menor temperatura aumentasse a sua temperatura. Portanto, ficamos com a opção B, onde a temperatura de A diminui e a temperatura de B, portanto, aumenta. Qual é a pressão causada por uma força de intensidade de 12 Newton aplicada sobre uma superfície retangular de dimensões 15 cm e 5 cm? Primeiro, teremos que recordar que a pressão é dada pela força por unidade de área, isto é, a pressão será igual à força sobre a área. Portanto, esta relação matemática é que vai nos ajudar a resolver este número. Mas para tal, teremos que representar, esquematizar o problema. Temos aqui uma superfície retangular, um lado valendo 15 e a largura valendo 5 centímetros também. Portanto, teremos que determinar a área pela qual esta força atua, mais ou menos que é nada mais nada menos que esta superfície, E nós sabemos que a área, de figuras planas, sobretudo de um retângulo, a área do retângulo, a área do retângulo pura vezes o comprimento, Isto é 15, centímetros vezes 5 centímetros. Portanto, isto vai nos dar 75, centímetros quadrados, Esta aqui é a nossa área do retângulo. Mas para tal, sabemos que a pressão será dada pela força por unidade da área. A força foi dada em newtons, então teremos que procurar colocar a área no sistema internacional, isto é, em metros quadrados. Portanto, convertendo 75 centímetros quadrados para 75 metros quadrados, teremos, portanto, isto como sendo igual a 75, vezes o centi é um submúltiplo, que é 10, elevado a menos 1. Metro, afinal, tudo isto elevado ao quadrado, Temos aqui o quadrado. E, portanto, conseguimos perceber que isto vai nos dar 75, vezes 10, o quadrado multiplicado pelo menos 1 dá menos 2, metros quadrados, E, portanto, a ter que ser, podemos aqui simplesmente escrever a nossa relação matemática. Vamos escrever a pressão como sendo igual à força sobre a nossa área, E, portanto, a pressão será igual a 12 Newton sobre 75 vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados, E, portanto, a pressão aqui será igual a 12, que divide por 75, vai nos dar 0,16, vezes, o 10, elevado a menos 2. Quando passa por numerador, o expoente passa a ser positivo e, portanto, ficamos com 10 elevado a 2. Portanto, a ter que olhar para esta relação, conseguimos perceber que isto, ou seja, o Newton por metro quadrado, que isto será igual a 1 Pascal, Isto será igual a 1 Pascal. Portanto, e ficamos com Pascal. Portanto, a pressão será igual, podemos deslocar a nossa vírgula para a direita e a ter que ser, subtrairemos a mesma quantidade de casas decimais ao expoente. E, portanto, ficamos com
uma unidade, 12 unidades. Portanto, ficamos com a pressão como sendo igual a 16 pascais. Não é? Portanto, vai ter que ser, ficamos com a opção A. Número 13. Dois condutores paralelos percorridos por correntes com o mesmo sentido interagem entre si de forma... Primeiro teremos que representar, não é, esta situação, teremos que esquematizar. Não é? Imaginamos que aqui nós temos um condutor, designemos este por condutor A, não é? E teremos o outro condutor, não é, paralelo ao A, como sendo o condutor B. Portanto, eles são percorridos, não é, digamos, por correntes no mesmo portanto, sentido. Como é que eles vão interagir? Primeiro, nós sabemos que quando um condutor, não é? Quando um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica, origina, não é? Este condutor, à sua volta, origina um campo, portanto, magnético, não é? E, portanto, estes condutores poderão interagir por meio de uma força, não é? Magnética. E, portanto, como é que este campo é criado em volta deste condutor? Ele é criado mais ou menos a partir, não é? Da regra da mão direita. Nós conseguimos perceber que o campo será nada mais, nada menos que algo mais ou menos assim. Então, o que nós conseguimos perceber é que em torno deste condutor nós teremos, não é, a força, não é, o campo magnético mais ou menos agindo nesta direção. E do outro condutor também perceberemos que acontecerá o mesmo, não é? Teremos algo mais ou menos assim. Então, se a gente for esquematizar as linhas de campo que entram e saem, a gente consegue perceber que após circular neste condutor, teremos as forças saindo mais ou menos assim, não é? Imaginemos assim. Então, em algum momento nós teremos uma linha de força, não é, girando e sobressaindo neste condutor. Então, as linhas de força poderão sair neste condutor mais ou menos assim. E para com este condutor A, originará algumas linhas de força, não é, que poderão atingir este condutor, não é, mais ou menos assim. E a gente consegue perceber que este condutor, não é, e este condutor existirá, não é, entre os condutores uma força, não é, de portanto, natureza atrativa, não é? Os condutores vão, portanto, atrair-se. E olhando para as nossas alternativas, conseguimos perceber que será a alternativa B, não é? 14. Um corpo condutor inicialmente neutro perde 5 vezes 10 elevado a 13 eletrões, considerando a carga elementar como sendo igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Qual seria a carga elétrica no corpo após perder eletrões? Primeiro, é importante, não é, que nos recordemos que existe, portanto, aquela que é chamada da lei da quantização da carga. Ela afirma que a carga de um corpo eletrizado é sempre um múltiplo inteiro de uma carga fundamental. Em outras palavras, não é? Isto quer dizer que não é possível, não é? Não é possível ter qualquer valor para a carga de um corpo, não é? Representada pela forma carga como sendo igual a N vezes E, não é? Onde o nosso Q aqui, portanto, representa o número de carga, não é, de um corpo. E o nosso N nada mais nada menos é que o número, portanto, de elétrons adicionados ou removidos de um corpo, não é? O nosso N. E o nosso E é a nossa carga elementar, não é? E, portanto, extraindo os nossos dados, conseguimos perceber que o número de elétrons, não é, e que o corpo perdeu, não é, N, no caso, será igual a 5 vezes 10 elevado a 13, não é? Sendo que a carga elementar é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E, portanto, a carga será igual a este produto, não é? Como sendo igual a 5 vezes 10 elevado a 13, não é? Vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E, portanto, isto será igual a 5 vezes o 1,6, podemos escrever como sendo 16 sobre 10, não é? Isto vezes 10 elevado a 13 menos 19. E, portanto, isto será igual, se a gente for olhar para este produto, não é? O 5 vezes 16, isto vai nos dar 80. Tudo isto sobre 10 vezes 10. 13 menos 19, isto vai nos dar menos 6, não é? E, portanto, isto será igual, podemos simplificar o 0 do 80 com o 0 do denominador, do 10. Isto fica igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E, portanto, podemos ver logo de cara que a opção correta é a opção C.
15. Um pedaço de madeira flutua na água com densidade de 10 elevado a 3 gramas por cada centímetro cúbico e 3/4 do seu volume está completamente submerso. A densidade dessa madeira é assim. Eu vou dividir, não é, aqui a minha tela em duas partes, não é? Vou resolver tomando em conta dois aspectos. O primeiro, vamos admitir que realmente a densidade da água seja esta dada pelo examinador. Eu vou aqui esquematizar o problema, não é? Imaginemos que seja um recipiente com água e, portanto, temos aqui o corpo, não é? Ou o pedaço de madeira a flutuar com, portanto, 3/4 do seu volume, não é? Então, o exercício, né, pretende saber qual é a densidade desta madeira que está aqui, portanto, a flutuar. Nós sabemos que a partir, não é, deste centro de flutuabilidade, a partir do centro de flutuabilidade para baixo, teremos o peso atuando, a força-peso, não é? E existe uma força vertical, não é, que atua, não é, de baixo para cima, chamada empuxo, a força que garante que o corpo, portanto, flutue na água. Portanto, nós teremos que garantir que aqui verifica seu equilíbrio, isto é, que o peso é igual a empuxo. E, portanto, o peso é por nós sabido que a massa, não é, vezes a aceleração de gravidade. Mas massa de quê? Estamos a falar da massa do corpo, não é? Então, é a massa do corpo, ou a massa M, que é a massa da madeira, não é? A massa da madeira, vezes a aceleração da gravidade, como sendo igual ao empuxo. O empuxo é dado pela densidade, não é, do fluido, vezes a aceleração de gravidade e vezes o volume deslocado do líquido, não é? E, portanto, nesta circunstância, nós primeiro teremos que definir qual é, não é, o que significa esta massa da madeira. Portanto, nós sabemos que a densidade, não é, será dada pelo quociente entre a massa e o seu volume. E, portanto, nós podemos isolar, não é, a massa, que ficamos com a densidade da madeira vezes o volume desta madeira, ou podemos simplesmente designar pelo volume V, não é? Será igual à massa desta madeira M. E, portanto, podemos substituir, não é, aonde a gente tiver a massa, portanto, da madeira M, não é, pela densidade da madeira vezes o volume. E, portanto, passando isto pelo primeiro membro, ficamos com a densidade, não é, da madeira M vezes o seu volume, não é, vezes, aqui nós temos a aceleração de gravidade, não é, como sendo igual à densidade do fluido. O examinador, portanto, ali explicou, não é, colocou ali e disse que ela vale 10, não é, 10 elevado a 3 gramas por centímetros cúbicos, não é? E, portanto, ficamos aqui com a aceleração de gravidade, não é? Vamos considerar, não é, G vezes temos, portanto, o volume do fluido. Portanto, este volume do fluido é igual ao peso, não é, da madeira ali, não é, que desloca a água. Portanto, isto será igual a 3/4, não é, do volume V. E, portanto, podemos simplificar a aceleração de gravidade com a aceleração de gravidade, o volume V com o volume V, e verificamos que a nossa densidade, não é, portanto, da nossa madeira M será igual a 3/4 vezes 10 elevado a 3. E, portanto, isto vai nos dar que a densidade da madeira M será igual a 3 que divide por 4 vai nos dar 0,75 vezes 10 elevado a, portanto, 3, não é, gramas por centímetros cúbicos. E se a gente for a verificar nas nossas alternativas, nenhuma delas se verifica, não é? Nenhuma delas corresponde, portanto, à questão ali colocada. Por quê? Porque a densidade da água é de 1 grama por cada centímetros cúbicos. Esta sim é a densidade da água. Vamos resolver tomando sim que a densidade da água vale exatamente igual a 1 grama por cada centímetros cúbicos. Teremos aqui que densidade da madeira vezes o volume vezes a aceleração de gravidade será igual, não é? O mesmo acontece no outro membro, que é a densidade, portanto, do fluido, a aceleração de gravidade vezes, portanto, o volume do fluido, não é? E ali a gente verificou que a densidade, no final, evidenciamos o volume pelo volume, a gravidade pela gravidade, e simplesmente sobramos com a densidade, não é, da madeira como sendo igual a 3/4, não é? E, portanto, isto vai nos dar 0,75. O que é densidade? A densidade é dada por
gramas por centímetros cúbicos. Portanto, a ter que considerar que a densidade da água é de 1 grama por cada centímetro cúbico, então estamos a dizer que a opção que corresponde, não é, a esta questão é exatamente a opção A. Não é? A opção A. Então nós temos aqui a nossa opção A. Número 16. Um corpo cujo volume é de 40 metros cúbicos flutua com 3/4 do seu volume submerso no líquido. Nestas condições, a relação entre a densidade do corpo e a densidade do líquido deslocado é de... Portanto, nós conseguimos aqui perceber, não é, que existe uma similaridade com o problema resolvido anteriormente, a questão número 15. Portanto, vamos representar aqui, imaginemos a flutuar no líquido, não é? Temos um corpo, não é? Este que flutua, não é, com, portanto, 3/4 do seu volume. Portanto, o volume portanto, do líquido deslocado será exatamente igual a 3/4 do volume do corpo, não é? E, portanto, a ter que ser, não é? Nós conseguimos perceber que no centro geométrico deste corpo, para baixo, nós teremos atuando, portanto, a força peso, não é? E teremos uma força atuando na vertical, não é? Que é o empuxo. E, portanto, a ter que ser, escrevemos a condição de equilíbrio, não é? Afinal, existe um equilíbrio aqui estabelecido que o peso, não é? E o peso é igual ao empuxo. E, portanto, a massa do corpo, não é? Vezes a aceleração de gravidade, que é o peso, será igual ao empuxo. O empuxo que é dado pela densidade do fluido, vezes a aceleração de gravidade e vezes o volume do fluido, portanto, deslocado, não é? E a densidade, não é, do corpo, ou a densidade, sabemos que ela é dada pelo quociente da massa por volume. E, portanto, a massa será a densidade vezes o volume. Esta relação é fundamental para que nós, portanto, possamos substituir ali a massa. E, portanto, a densidade, não é, do corpo vezes o volume vezes a nossa aceleração de gravidade será igual à densidade, não é, do fluido vezes a aceleração de gravidade vezes o volume, portanto, do fluido. A ter que ser, temos que entender a questão. Nestas condições, a razão entre a densidade do corpo e a densidade do líquido, no caso deslocado, é, portanto, temos aqui a densidade do corpo, não é? Aqui, e nós temos aqui a densidade do fluido. A razão é o quociente, não é? Então, temos aqui a densidade do corpo, que terá que dividir, afinal, está a multiplicar, passando para o outro membro, ela vai, portanto, dividir. Ficamos com a densidade do fluido, do líquido, como sendo igual. De antemão, nós podemos procurar simplificar a aceleração de gravidade com a aceleração de gravidade, sobrando apenas com o volume, não é, do fluido, que é nada mais nada menos que 3/4 do volume. E o volume, não é, do membro passa para outro membro que estava a multiplicar, agora passará a dividir. Isto vezes 1 sobre o volume V. E olhando para esta relação, nós podemos simplificar, não é? E olhando para esta relação, nós podemos simplificar aqui o volume pelo volume, não é? Portanto, teremos que esta razão entre a densidade do corpo sobre a densidade do fluido será igual a 3/4. 3/4 corresponde à alternativa C. Número 17. Duas cargas pontuais, Q1 igual a 3 vezes Q2, positivas, estão fixas nos extremos de um segmento de reta com 60 cm de comprimento. Sabe-se que o campo elétrico resultante no ponto P médio desse segmento é de 40 kN por metro. Calcule o valor da carga 1, Q1. Problema, nós temos aqui a carga 1, não é? Cita a 60 cm da carga 2. A carga 2 que vale 3 vezes a carga 1. Não é? Ou seja, nós temos aqui, sendo que eles são separados por uma distância, não é? Digamos que esta distância de uma carga à outra vale nos 60 centímetros, não é? Vale nos 60 centímetros. Nós sabemos que o ponto médio, o ponto P, não é? A metade destes 60 nós teríamos 30 centímetros e 30 centímetros, não é? E 30 centímetros.
E, portanto, o campo elétrico criado pela carga 1 mais o campo elétrico criado pela carga 2 será igual a 40 vezes 10 elevado a 3, que representa o quilo, não é? E, portanto, aqui nós sabemos que o campo elétrico, a relação matemática é dada por K vezes a carga 1 sobre a distância ao quadrado, não é? Mais, portanto, a carga, portanto, a K vezes a carga 2, tudo isto que vai ter que dividir, portanto, por, olhando para essa expressão, a distância, não é? 2, uma vez que o ponto médio são iguais ao quadrado, como sendo igual a 40 vezes 10 elevado a 3. Bem, e olhando para esta relação, podemos simplesmente evidenciar o K e o D. Portanto, teremos aqui, portanto, o K sobre distância ao quadrado que multiplica por K1, não é? Mais o K2. Portanto, tudo isto será igual a 40 vezes 10 elevado a 3. Como a nossa ideia, como a intenção é isolar, a carga, não é? Portanto, podemos passar a distância, não é? No denominador para outro membro, multiplicando 1 mais a carga 2 como sendo igual a 40 vezes 10 elevado a 3 vezes distância ao quadrado, tudo isso que vai ter que dividir por K, não é? E, portanto, isso será igual a 40 vezes 10 elevado a 3 vezes a distância, não é? Que são 30 centímetros, que vale 0,3 ao quadrado. Tudo isto que terá que dividir por o K, vale 9 vezes 10 elevado a 9, não é? E a carga 2 podemos escrevê-la em termos da carga 1. Isto é, a carga 1 é igual a 3 vezes a carga 2. Então, escrever a carga 2 é o mesmo que escrever 1/3 da carga 1, não é? Então, estamos a dizer que a carga 1, não é? Mais, não é? 1/3 da carga 1. Isto, como sendo igual, podemos dizer 0,09. Tudo isto que divide por 9 vezes 10 elevado a 3, não é? Vezes o 10 elevado a menos 9. No MMC, nós conseguimos perceber que aqui nós teremos 3 e aqui nós teremos 1. Então, olhando para esta relação, nós teremos ali, portanto, 4 vezes a carga 1 sobre 3 será igual a 40 vezes o 0,09, não é? Nós conseguimos perceber que isto vai nos dar, portanto, 3,6 sobre 9. Tudo isto vezes 10 elevado a menos 6. E tudo isto será igual a, portanto, 0,4, não é? Então, estamos a dizer, e, portanto, podemos escrever a carga 1 como sendo igual a, portanto, 0,4 vezes 3, que divide por 4. E, portanto, isto vai nos dar que 0,4, não é? Multiplicado por 3 vai nos dar 1,2. Por 4, não é? Isto vai nos dar 0,3. Atenção, havíamos isolado o nosso 10 elevado a menos 6. Portanto, isto é vezes 10 elevado a menos 6. E, portanto, a carga 1 será igual, podemos deslocar uma unidade para a direita e a termos que subtrair menos uma unidade no expoente. Ficamos com 3 vezes 10 elevado a menos 7 coulombs. E, portanto, a alternativa que corresponde a este número é exatamente a alternativa A. Não é? Vamos aqui ver que é a alternativa A. Uma bolinha B carregada positivamente está suspensa por um fio isolante que forma um ângulo de 30 graus com vertical quando imersa num campo elétrico uniforme e horizontal. Qual é o valor do módulo da força em Newton, sabendo que peso é igual a 0,03 Newton? Muito bem, eu vou resolver este problema, não é? Aqui, não é? Primeiro vamos procurar decompor as forças e mostrar afinal o que está de verdade aqui a acontecer, não é? A termos que representar tudo isto num sistema cartesiano ortogonal para percebermos melhor o que está aqui a acontecer, podemos, portanto, traçar, não é? Aqui um eixo vertical passando pela carga, traçamos um outro, não é? Portanto, passando pela carga, não é? E aqui o que acontece, nós conseguimos perceber que se formos a decompor isto, não é? Decompor esta tensão, nós temos aqui, portanto, uma tensão, não é?
que nós temos uma tensão, e esta tensão, portanto, podemos decompô-la, não é? Na vertical, tendo assim a tensão em Y, e decompondo na horizontal teremos, portanto, a tensão em X. Se aqui o ângulo formado é de 30 graus, portanto, aqui teremos 60 graus. Portanto, o 30 mais 60 vai nos dar 90, porque aqui a gente tem 90 e, portanto, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser exatamente igual a 180 graus. E isto quer nos dizer que a força, não é? A força elétrica aponta exatamente para a direita, e no centro, não é, desta carga, para baixo, nós teremos aquilo que a gente chama de peso, não é? A força peso atuando, não é? Podemos assim dizer que o somatório das forças, não é, ao longo do eixo Y tem que ser nulo, não é? E o somatório das forças em relação ao eixo X também tem que ser nulo. E, portanto, estamos assim a dizer que na vertical temos a tração, não é? A tração em Y, não é? A tração em Y terá que ser igual ao peso, não é? Que aponta na vertical, não é? E, portanto, a força F terá que ser igual a Tx. E a ter que ser, nós conseguimos perceber que o seno, não é? O seno deste ângulo, vamos escolher o seno de 60 graus, será igual o seno, sabemos que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. No caso, o ângulo oposto aos 60 graus é o TY, isto é, o TY que divide pela hipotenusa a tensão, não é? E, portanto, o TY será igual a T vezes o seno de 60 graus. E, portanto, podemos aqui substituir, não é, o TY pela expressão equivalente. Ficamos com o T vezes o seno de 60 graus, como sendo igual ao peso, não é? Como sendo igual ao peso. E a força F, não é? Podemos substituir o Tx. O Tx podemos substituir pelo equivalente do seno, isto é, o T vezes o cosseno exatamente de 60 graus, como sendo igual à força F, não é? E a tensão vezes seno de 60 graus vale-nos raiz de 3 sobre 2, como sendo igual ao peso. O peso vale-nos 0,03. E a tensão 2 vezes o cosseno de 60 graus vale-nos 1 sobre 2, como sendo igual à força F. E, portanto, ficamos com a força como sendo igual à tensão sobre 2. E, portanto, isto que será igual a 0,03 vezes 2, tudo isto que terá que dividir pela raiz quadrada de 3 vezes 1 sobre 2. Portanto, simplificamos o 2 com o 2, ficamos com 0, portanto, 0,3 sobre a raiz de 3. Portanto, podemos racionalizar o denominador, não é? Portanto, ficamos com a força como sendo igual a 0,03 multiplicado tudo isto por 3. E atenção, podemos aqui, não é? Colocar isto, não é? Podemos aqui, temos uma centésima, não é? Olhando para este 0,03 é uma centésima. Podemos escrever como sendo 3 vezes raiz de 3, não é? Tudo isto que divide por 100 vezes 3, não é? Portanto, temos aqui o 3, podemos simplificar com o 3, e isto será igual a raiz quadrada de 3 é 1,73, tudo isto que divide por 100. Afinal, o 100 é o mesmo que escrever 10 elevado a 2, portanto é 1,73 que divide por 10 elevado a 2, portanto a força será igual a 1,73 vezes 10 elevado a menos 2. Chegado aqui, podemos comparar os nossos resultados e conseguimos perceber que é a opção D. Número 19. Um conjunto formado por dois condensadores de capacidade C cada um, ligados em paralelo, foi associado em série a um terceiro condensador de capacidade 2 vezes C. A DDP, os extremos desta associação é de U. A capacidade equivalente da associação e a DDP nos extremos de cada capacitor é série. Portanto, podemos esquematizar este problema. Diz que dois capacitores, não é? Ligados, portanto, em paralelo, não é? Estão associados em série com um terceiro capacitor, sendo que a capacidade de cada um destes é C. E ligados a um outro em série, que a capacidade é de 2 vezes C, não é?
Portanto, nós podemos procurar associar os capacitores, e nós sabemos que a associação de capacitores em paralelo basta que somemos apenas as capacitâncias. Portanto, aí temos ali o capacitor 1, podemos chamar este de capacitor 2 e estes de capacitor, portanto, 3, não é? E sendo que o capacitor 1 é igual ao capacitor 2, que é igual a C, não é? E, portanto, o capacitor 1 mais o capacitor 2 será igual a 2 vezes C. Portanto, o circuito, portanto, de capacitores, o novo circuito de capacitores será aqui, o novo circuito de capacitores será mais ou menos assim. Não é? Temos aqui 2 vezes C e 2 vezes C, não é? E temos ali, não é? Mais ou menos assim. Agora, qual será a capacitância equivalente? Para somar, portanto, estes dois. Portanto, para achar a capacitância equivalente entre estes dois capacitores, portanto, associados em série, basta que apliquemos o inverso daquilo que acontecia com as resistências. Portanto, teremos aqui que a capacitância equivalente será igual a 2 vezes C vezes 2 vezes C sobre 2 vezes C mais 2 vezes C. Isto será igual a 4, não é? C ao quadrado sobre 4C, não é? Simplificamos o 4 com o 4, o quadrado, não é? Com o C e simplesmente sobramos com o C. Portanto, temos que a capacitância equivalente será igual a C. Temos aqui que será igual a C. E agora, vamos entender qual é a DDP nos extremos de cada capacitor. Nós temos que entender que, tal como acontece nos circuitos, portanto, de resistores, o mesmo vai acontecer no circuito de capacitores, em que a queda de tensão, portanto, no caso, vai acontecer em cada capacitor, não é? Olhando para este extremo e este extremo, portanto, temos aqui um ponto A e um ponto B, não é? Se a gente traz uma certa tensão, então quer dizer que a metade ficará neste e a outra metade ficará neste. E atendendo e considerando que a associação de circuitos é, portanto, em paralelo, não é? A tensão é a mesma nos extremos, então quer dizer que sobre este capacitor a tensão será a mesma neste extremo e neste extremo. O mesmo vai acontecer no primeiro circuito, então a DDP neste extremo é a mesma DDP neste extremo, é a mesma neste e a mesma neste. Isto é, para capacitores associados em paralelo, eles terão a mesma DDP nos extremos. Daí que, portanto, esta DDP vai se dividir, portanto, nos dois capacitores, isto é, será o que divide por 2. No caso, ficamos com a opção, portanto, B, não é? Temos número 20, a resistência de um chuveiro elétrico, não é? Com potência, temos ali uma potência como sendo igual a, por exemplo, 2200 watts, não é? Cortou-se ao meio. Em virtude disso, a nova potência do chuveiro será, não é? Então, querem saber a nova potência, uma vez que o circuito foi cortado à metade. Primeiro, resolver um problema é procurar, portanto, diante de um exame de admissão, nós temos que procurar por caminhos mais curtos e confiáveis que nos ajudem a resolver o problema em menos tempo possível. Portanto, nós sabemos que a potência pode ser dada pelo trabalho por unidade do tempo, ou ainda a potência pode ser dada pela tensão ao quadrado sobre a resistência, não é? E olhando para esta relação, nós conseguimos perceber que a resistência, não é? Quando ela corta-se ao meio, conseguimos perceber que a potência, não é, vai aumentar. Conseguimos perceber que a potência vai dobrar, isto é, será 2 vezes a potência inicial que a gente tinha. E no caso teremos 2200 watts vezes 2. De certeza que isto vai nos dar 4400 watts e, portanto, ficamos assim com a opção C, não é? Tem massas A igual a 2 kg e a massa de B igual a 3 kg. Desprezando-se o peso do fio e a influência do ar, sabe-se que o módulo da força é de 80 Newton. Determine o módulo da aceleração do sistema. E, portanto, aqui quer saber-se qual é o valor da aceleração do sistema.
Olhando para esta situação, podemos considerar, né, o seguinte: uma vez que o fio é inextensível, não é? Partimos do princípio e a aceleração do sistema é linear, então será a mesma para o sistema inteiro. Então podemos somar, não é, a massa de A mais a massa de B como sendo igual a uma certa massa maior, não é? Então o novo sistema será uma massa maior, não é? M, com uma força para cima, orientada para cima, e, portanto, a aceleração de gravidade orientada para baixo. Então, conseguimos perceber que no centro geométrico deste corpo, para baixo, nós teremos a força peso. E, portanto, qual será a resultante das forças que atuam aqui? Conseguimos perceber que a força menos o peso será igual, então, a massa vezes a aceleração do sistema, não é? A força já nos foi dada, que vale 80 menos a força peso, que é a massa, não é? Vezes a aceleração de gravidade como sendo igual a massa vezes a aceleração linear, não é? E portanto nós podemos olhar aqui que 80 menos a massa do corpo, não é? É o somatório das duas massas, então temos ali a massa de 1, ou seja, a massa de A valendo 2, não é? Temos ali 2 mais 3, temos 5, então ficamos com 5 vezes a aceleração de gravidade, suponhamos, não é? A aceleração de gravidade, vamos supor que vale 10, como sendo igual a massa total do sistema 5 vezes a aceleração. E, portanto, ficamos com 80 menos 5 vezes 10. Isto vai nos dar 50 e tudo que vai dividir por 5, que será igual a aceleração. E, portanto, a nossa aceleração será igual a 80 menos 50. Isto vai nos dar 30, que divide por 5, de certeza que vai nos dar 6 metros por segundo ao quadrado. E olhando para as nossas alternativas, de certeza que é a alternativa A. E aí, gostou? Não se esqueça de dar um like e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal ativando o sininho de notificações para que mais vídeos como estes sejam notificados sempre que forem publicados. E não te esqueças de deixar aí nos comentários o que achou da resolução e o que tem que ser melhorado. Até o próximo vídeo.